Gurizada, o negócio é o seguinte, Mano Menezes escancarou a mobilização do Inter para o jogo da próxima terça contra o Colo-Colo. Isso aconteceu na entrevista coletiva logo após o empate com o Ceará, 1-1, neste sábado à noite em Fortaleza. Neste vídeo a gente também analisa este jogo, se ele foi bom ou se foi ruim. O que Mano ganhou com esta partida com o time reservas e o que há de preocupação. O time todo ele composto por reservas, com 5 jogadores, digamos assim, mais acostumados com a titularidade, mas todo o time do Mano Menezes de reserva. O Internacional somou 1 ponto fora de casa contra o Ceará na noite deste sábado. Antes de analisar o jogo e as manifestações de Mano Menezes, o Inter com 30 segundos já estava perdendo a primeira oportunidade de gol com o Wesley Moraes, que foi decepção mais uma vez. Nem decepção é, porque pouco se espera do Wesley Moraes e ele fez mais uma partida abaixo da necessidade que o clube precisa. O Mano tentou respaldar, elogiar na entrevista coletiva, mas na minha opinião o Wesley Moraes mais uma vez comprometeu. O Ceará chega ao gol numa cobrança de pênalti, em que o Heitor falha no lance original mais uma vez, um erro muito parecido com o que ele teve no Chile contra o Colo-Colo, errando o tempo da bola, a bola quica no gramado, ele se atrapalha, o jogador do Ceará tenta driblar o Kehler, o pênalti anotado, um pênalti duvidoso, mas na minha opinião sim foi pênalti, embora o Kehler tenha feito o movimento correto de tentar pegar a bola, acaba depois na sequência atingindo o jogador do Ceará, pênalti anotado, Ceará em vantagem. Mas o Inter respondeu e mais do que isso, melhorou no jogo. O Inter respondeu com o Taison crescendo na partida, com o Taison fazendo a jogada que originou a falta, com o Taison cruzando precisamente para o Moisés no segundo poste de cabeça e empatar o jogo. E o Inter até teve chance também com o Wesley Moraes, uma outra chance num arremate que saiu muito fraco. Poderia até, seria uma certa injustiça, mas no primeiro tempo ter alcançado a vantagem. O Taison foi o grande destaque da equipe colorada, mas brilhou mais no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Inter entregou completamente a posse de bola para o Ceará, que chegou a ter no segundo tempo 65% de posse de bola contra apenas 35% do Inter. Na média do jogo, em relação, quando a gente coloca o primeiro tempo, Ceará com 61%, Inter com apenas 39%. Ceará teve mais a posse de bola, teve um gol anulado, mais um erro defensivo do Internacional, a bola aérea continua atrapalhando a defesa colorada, mas o Internacional acabou se acomodando com um empate, um jogo mal conduzido pela arbitragem, um jogo que foi tensionado em vários momentos, Cadorini acabou sendo expulso num lance infantil, né? Então, o empate ficou, na minha opinião, de bom tamanho. Mano acertou, foi preciso em colocar o time reservas, em entender os limites físicos do seu Internacional, que não poderia suportar o desgaste de uma viagem do Sul, saindo de um jogo no Chile até Fortaleza, depois o retorno e na terça-feira este jogo tão importante contra o Colo-Colo. Lembrando, o Inter precisa vencer por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis ou por 3 para confirmar presença nas quartas de final. Eu não vou fazer uma cotação de nota num jogo em que há um desentrosamento, um time completamente reserva. Eu até seria injusto nesta avaliação tão precisa, tão objetiva com nota. Mas eu vou te avaliar cada jogador. O Kehler, por exemplo, o goleiro, mostrou qualidades. E a segurança é a principal. Gostei do Kehler. Acho que está pronto quando for chamado. E já fazia meio ano que ele não jogava, então estava ali de tudo sem ritmo. O Moledo ainda não voltou à sua melhor forma, algumas falhas que ele não costuma cometer, mas passou pelo jogo. Aliás, como Internacional, este é um ponto importante. O Inter precisava atravessar sem sobressaltos esta partida contra o Ceará. Poderia até perder o jogo, desde que perder competindo. O empate foi bom, foi saudável para o Internacional, que somou 1 ponto, segue na 5ª colocação, mas com pontuação de G4, muito próximo também de quem está na 2ª e na 3ª posição, a gente já fala sobre isso. O Kaique eu não gostei, o Moisés fez o gol, alternou bons e maus momentos durante a partida, teve oportunismo para marcar o gol de empate. Heitor, este sim, escancarou que o Internacional não tem reserva na lateral direita. O Heitor não tem condições. Foi comprometedor. O lance do gol do Ceará é toda a construção do lance do pênalti em cima de um erro dele. Portanto, o Heitor afundou mais uma vez. Preocupante. Mas o Bustos deve voltar para terça-feira. Johnny, também não gostei. Lisiero, pode ser útil. Jogou na posição do Depena, pela esquerda, volante pela esquerda. Gostei do Lisiero. Tauan Lara ainda preso, ainda não se soltou.
não jogou como lateral esquerdo, né? Jogou pela esquerda, mas um pouco mais avançado, já que o Inter tinha 3 zagueiros. Ainda está preso, mas não comprometeu. Caio Vidal, acho que tem que rodar, tem que ser emprestado. O Sport Recife fez uma proposta, ele acabou não aceitando. Acho que seria bom para ele também uma saída. Tyson, o melhor, um baita primeiro tempo. No segundo tempo, a exemplo de todo o time, participou menos. O Wesley Moraes não tem condições de jogar no Internacional, nem para ser reserva, muito menos para disputar a condição de titular. Para o jogo de terça-feira, o Bustos deve voltar, o Depena também, e o René está um passo atrás, está praticamente fora da partida. Seria uma surpresa a presença do René, mas ao indicativo, se o Moisés jogou, é porque talvez o Mano tenha alguma informação de bastidor otimista do departamento médico de que ele possa utilizar o Depena. Na sua entrevista coletiva, o Mano Menezes destacou muito o jogo de terça-feira, que ele falou em missão, falou da mobilização do clube, convocou o torcedor para apoiar, disse que o time vai precisar do torcedor e que é o time dentro de campo que vai chamar o torcedor e que vai mostrar ao torcedor que o time está envolvido neste projeto de classificação, nesta tentativa de reverter a desvantagem. Mano escancarou o quanto o clube está mobilizado e explicou, inclusive, por que os reservas, já que o Inter tem, segundo ele classificou, uma missão. E por isso, segundo Mano Menezes, houve esta atitude que ele classificou como atitude de risco de jogar com um time completamente reserva, desentrosado, basicamente foi o destaque do Mano Menezes neste jogo contra o Ceará. Na tabela do campeonato, o Palmeiras, que perdeu para o Atlético Paranaense 29 pontos, depois segundo e terceiro, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro com 27, nos critérios o Paranaense do Filipão, que venceu o Palmeiras por 2-0, o Atlético Mineiro venceu o Juventude por 2-1, uma certa ajudada do árbitro, né? O Atlético Mineiro venceu o Juventude. Os dois com 27 pontos, depois o Corinthians, que com o time praticamente reserva, tomou 4-0 do Fluminense, resultado inesperado, surpreendente na rodada, mesmo com o time reserva, tomou 4 do Fluminense, o Corinthians 26 pontos, depois o Inter com 25. O Internacional está a 4 pontos do líder Palmeiras, está a 2 pontos do segundo e terceiro colocados e está a apenas 1 ponto do quarto. Portanto, o Inter, o empate foi importante, está neste primeiro pelotão da tabela. No Campeonato Brasileiro, o Inter joga na outra segunda-feira, dia 11 de julho, contra o América, no Beira-Rio em casa. Ótima possibilidade de somar 3 pontos e começar a incomodar ainda mais quem está à sua frente na tabela. Toda a mobilização do Inter, todo o foco, 30 mil ingressos já vendidos para o jogo de terça contra o Colo-Colo, o Inter buscando classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, as quartas de final.